Fala galera Kenko, mais um episódio, bem-vindos ao KenkoCast. Hoje nós mais uma vez estamos online com o nosso convidado, ele que está na Ilha Maravilhosa. Para quem não conhece, tem que conhecer Florianópolis. Na verdade ele não está na ilha. De onde ele está falando, que é o centro clínico dele, do espaço, fica no continente. Para quem não sabe, eu também só quando fui para lá, Florianópolis tem uma parte que é continente, pequena sim, da parte continente, mas a grande parte da cidade de Florianópolis é a ilha maravilhosa. Então, falando de Florianópolis, agradecer o fisioterapeuta, parceiro de muitos anos, amigo, Marcos Chaves, direto da Corpore Sano. Obrigado, Dr. Marcos, por aceitar mais uma vez, agora aqui estreando no KenkoCast, e aceitar o nosso convite, participar com a gente. Obrigado também, Takashi. Nós agradecemos o convite. É sempre um prazer poder participar, né, de alguma maneira junto das palestras de reuniões que a KenkoCast e a KenkoPato em si procura fazer. Maravilha. Então, essa parceria a gente já se conhece há alguns anos. A nossa parceria vem, acho que por herança. O Marcos, eu posso dizer que ele é um sucessor, assim como eu, de uma nova geração, de gerações da própria família dele, de um grande parceiro. Ele é sobrinho de um parceiro, irmão, um cara que eu admiro muito, que eu não poderia deixar de falar aqui, que é o seu tio, o Hipólito Vieira. Esse cara tem um espaço importante na minha carreira profissional e um espaço enorme no meu coração, tanto que eu amo esse cara, adoro ele, a dona Gia, a família dele, e você é parte da família, então a gente tem um laço muito forte, né, Dr. Marcos? Além de parceiro de negócio, já se conhece, mas tem esse laço aí muito legal. Muito obrigado mais uma vez, então, por estar com a gente aqui. Dr. Marcos, o que eu queria pedir para você é que eu te conheço bem, mas que o nosso público pudesse te conhecer. Fala para mim quem que é o Marcos, quem que é a Corpore Sano, onde vocês estão, como é que é isso? Então, meu nome é Marcos, né? Marcos Chaves. Eu sou sócio proprietário da Corpore Sano Fisioterapia, né? Eu sou fisioterapeuta já de formação, formado já desde o ano de 2002. A Corpore Sano é uma clínica de fisioterapia localizada na parte continental de Florianópolis, né? Hoje contamos com 5 fisioterapeutas e trabalhamos em diversas áreas de reabilitação, parte ortopédica, parte de reabilitação uroginecológica, parte de quiropraxia, estamos iniciando com a parte de osteopatia ainda, temos acupuntura, temos reabilitação labiríntica, parte geriátrica também, fisioterapia neurológica. Então, dentro desses diversos ramos, né, a gente vem há anos trabalhando. A clínica já existe há cerca de 20 anos, né? Iniciou, de fato, no ano de 2000, mas a gente está tocando a clínica desde 2004, e de lá para cá muita coisa aconteceu, muita coisa evoluiu, né? Já usamos o KenkoBio durante toda essa jornada, e cada vez mais utilizando produtos relacionados aos campos magnéticos, né, que não só a gente consegue mostrar os resultados, obter os resultados aqui, mas que cada vez mais faz sentido dentro da nossa prática, uma vez que entramos aí no campo da osteopatia, da quiropraxia, e sempre se busca pelo equilíbrio, né, do organismo. E através desse tipo de situação a gente conseguiu aí se identificar ainda mais com o uso dos campos magnéticos, né? O Marcos em si já pai de família, né? Tem um filho pequeno que é o Gustavo, e tem aquela relação de compromisso, né? Casa, família e trabalho, é isso aí. Maravilha. Para fazer a coisa prosperar. Que a gente falava há pouco aqui, né? Que a gente fala que é Manezinho da Ilha, é a forma carinhosa que a gente fala quem nasce ali, né? Em Florianópolis, né? Já, ele e a família toda é ali, são catarinenses, mas quem nasce em Florianópolis é? Quem nasce em Florianópolis,
certo seria Florianopolitano, né? Mas Ah, a gente chama de Manezinho da ilha. O carinhosamente. Manezinho, né? Porque tem a É o ilha e tem a Mané. parte que não é da ilha, né? E vocês E sabem essa a, história que é quem é de interessante fora acaba conhecendo mais a parte da ilha, da né? ilha, né? Floripa tem a parte Turismo. continental e a parte insular, né? É, e é muito bonita a parte continental, inclusive. Na verdade, assim, o bom dessas andanças do Brasil é essa parte cultural. Então, o manezinho da ilha, até o sotaque veio muito. Eu que convivi muito com ele, com a família dele e tudo mais, a gente aprende um pouco dos açorianos, que foram quem vieram Isso, e ali, né, na época da colonização, e foram colonizando a ilha, e aí ficou o sotaque. Bem legal. exatamente. Não precisa nem fazer propaganda de Florianópolis, porque quem no Brasil não conhece Florianópolis, e aí o nosso KencoCast ainda fala com Paraguai, Chile, e cara, eu viajo muito para esses lugares, você sabe, e todo mundo tem Sim, Florianópolis como a meca da praia para esse pessoal que é latino-americano. Eles amam aí a cidade de isso, vocês, né, cara? exatamente. Legal. Muitas praias bonitas, né? É verdade. Mas, Marco, você faz um trabalho muito bonito. A gente já se conhece há anos, há décadas. Como você falou, mais de 20 anos de experiência na Corpore Sano. Você tem um grupo multidisciplinar. Eu já fiz visita ao especialista na sua clínica. Vejam aí no canal, vocês vão poder conhecer. Mas é muito interessante essa diversificação hoje, uma clínica multidisciplinar focada na fisioterapia, mas com vários profissionais com especialidades, né? Agora, o Marcos, conta para nós o que você tem visto nos últimos tempos, o perfil do paciente que vem te procurar aí, né? É o paciente lesionado, é o paciente mais idoso? Como é que você tem visto essa demanda aí em Santa Catarina e a busca dos seus serviços aí na clínica? Bom, a clínica, ao longo desses 20 anos, ela desenvolveu esses diversos ramos que eu comentei, mas inicialmente ela começou com o ramo da ortopedia, né? E os pacientes que nos procuram sempre são pacientes, quer dizer, sempre não, mas a grande maioria são pacientes que já vêm com a lesão instalada, né? E aí depois que se tornam nossos clientes é que passam a ter a consciência de não, de fato, deixar a lesão instalar e procurar realmente tratamento enquanto fica mais fácil de fazer, que é no início do processo, né, de adoecimento, né? Mas a nossa diversificação de pacientes, a gente tem paciente hoje que gira na grande maioria da meia-idade, né, ali de 35 a 55 anos, né, mas a gente sim, a gente tem bastante pacientes também que seriam de idades menor e maior do que essas que eu mencionei, né. Aí a gente também tem uma parte de atendimento domiciliar voltada para pacientes já com muito mais idade, né, e também procura levar saúde para esses pacientes assim já no conforto dos seus lares. Bacana. E você sabe que nessa linha eu até tenho e conheci uma clínica e um médico no Paraguai que eu gosto muito e ele me falou uma coisa que me marcou muito esse ano, Marco, que foi o seguinte: na clínica dele ele mudou, cara, a forma tanto das recepcionistas. Ele falou, nós usávamos essa expressão paciente da caixa, e aqui a gente mudou. A gente está tentando converter em nós mesmos uma mudança de mentalidade para que a gente atenda o paciente como alunos. Ou seja, aquela coisa de que vai manter isso que você falou, né? Porque o cara vai procurar Corpore Sano quando ele tá com dor, né? Quando ele já tá com a lesão que você Normalmente sim. falou, tá doendo, não vai. Quando é pelo amor ou pela dor, a maioria das vezes é pela dor, né? Então chega lesionado. Mas esse trabalho que vocês fazem, eu queria entrar num ponto que numa das palestras que eu assisti tua, de muitas que nós assistimos, você passou para nós um tratamento que você fez, compartilhou, que foi meio disruptivo na época para nós, né, principalmente nos campos eletromagnéticos com Kenkobil, que foi um atendimento de um pós-cirúrgico, né, de ortopedia, que você já entrou com o tratamento de Kenkobil seguido a cirurgia com acompanhamento do cirurgião. Queria que você falasse um pouco disso, porque nós tínhamos antes um certo cuidado, até a gente acompanhar esse caso e você começar a palestrar nesse sentido, de que pós-cirúrgico, muito recente, a gente tinha que tomar um determinado cuidado para que não houvesse uma hemorragia ali naquela região que aconteceu o trauma ou a cirurgia, né? E você apresentou para nós um caso clínico muito contundente e eu queria que você falasse um pouco desse caso para nós. Sim, sim. Foi um caso clínico que a gente desenvolveu logo no início do pós-operatório. O paciente havia sofrido uma queda da própria altura, né? Na época ele estava com 60 anos, se não me engano, 60 anos de idade. E aí, descendo a escadaria da casa dele, ele sofreu uma queda
e acabou quebrando a ponta do cotovelo, né? Houve uma avulsão do tendão do tríceps. E aí, para quem não conhece, a avulsão é quando o tendão solta e leva um pedaço do osso junto, né? Fazendo aquela fratura ali. O paciente em questão estava na ativa, médico cirurgião, precisava voltar às suas atividades laborais, né? E tinha pressa em se recuperar. Então, a gente já tinha contato, então, previamente eu conversei com ele, conversei com o médico na ocasião, que iria aplicar o tratamento, que a minha intenção era de aplicar o tratamento de eletromagnetoterapia, já logo na sequência do pós-operatório. E assim a gente fez, né, seguiu um protocolo de aplicações e a gente conseguiu excelentes resultados já desde o princípio. A disruptura falada seria, no caso, na época se mencionava que era possível que acontecessem hemorragias, por ser um pós-operatório muito imediato, né? Mas isso não aconteceu, o tratamento correu com sucesso, o paciente conseguiu ter uma excelente evolução, a gente conseguiu comprovar isso através das fotos, todo o acompanhamento, uma redução significativa do edema, né, que é aquele inchaço que acontece em decorrência da fratura e da própria operação, né, e também redução dos hematomas, né, ficou muito evidente nas fotos documentadas lá no trabalho que a gente fez. E do tecido mole, a recuperação da cicatriz é impressionante, né? Depois, acredito que vocês podem ter acesso a essas imagens. O quão rápido foi a evolução dessa cicatriz do paciente. E não diferente, né? Aconteceu também junto da parte óssea, né? Ele teve uma consolidação da fratura num tempo muito mais rápido do que o habitual e possibilitou que ele retornasse às suas atividades laborais num tempo recorde, inclusive podendo voltar até às suas atividades recreacionais, né? Ele fazia prática de musculação, tudo isso ele pôde voltar logo a fazer e foi um sucesso, assim, foi algo que nos deixou bastante feliz, né? Comprovou ainda mais os efeitos que o campo magnético traz, né? O Ginkgo Bill tem essa possibilidade e através desse uso protocolado, feito de uma maneira bastante regrada, o objetivo foi alcançado, o paciente ficou bastante feliz e a gente também, né? Claro, claro. Quando o profissional atinge o objetivo, e aí nesse caso, né, você pensa, ele já não era meia idade, vamos falar assim, né? Então, É, já a tendência é uma recuperação um pouco mais lenta do que um jovem de 30, sem 25, dúvida. né? Numa profissão que necessita médico cirurgião, né? Que você comentava sobre isso. Ô Marcos, Isso. se você fizer um parâmetro, uma analogia do tempo que você utilizaria de uma fisioterapia convencional sem a intercorrência de um campo eletromagnético, como foi nesse caso, você conseguiu, nesse caso, reduzir essa recuperação, assim falando em números para ficar mais claro aqui, em quanto tempo você diminuiu de uma experiência que você já tinha para essa situação utilizando o campo eletromagnético já na sequência, o PENF já na sequência? Eu acredito que cerca de metade do tempo eu consegui fazer pela metade do tempo. Sim. Olha só como isso comprova, porque aí é um pós-cirúrgico, né? Aí, como você falou, tinha. E não era uma cirurgia simples, né, Marcos? Porque teve, me Não, recordo, cirurgia grande. teve inclusive também prótese, né? Os parafusos, Teve que botar os parafusos, né, para poder fazer a a fixação, fixação, né, né? de novo do tendão, Então, ter por. sido avulsionado. E, né, tem toda aquela parte de suturas, né, eu coloquei, inclusive, na época, quando eu fiz as fotos da cirurgia em si, onde aparece lá aberto o cotovelo, todas as linhas de sutura, fazendo relação com o parafuso onde foi colocada a âncora, né? E mesmo assim, o paciente teve uma excelente recuperação, eu acredito que, né, pelo menos assim, em 50% mais rápido do que o habitual, né? Claro, Então, e, tanto, como eu falei, tanto da parte de tecido mole, que aparentemente é o que se vê, né, olhando, né? sim. É impressionante a recuperação do paciente, né? Ganho de movimento, tudo mais rápido, Então, né? porque. Ele alcançou o equilíbrio do organismo, que é aquela homeostase, que é tão procurado no nosso meio, né? Muito mais rapidamente através do uso do PENF.
Então, aí vem que eu falei dessa questão da disruptura, porque nós tínhamos estudos um pouco mais antigos, da década de 80, 90, até o final de 90, onde a gente tinha, e a gente tem isso, né, como referência bibliográfica, o resultado em 50, 60, 70% até em alguns casos, fraturas mais simples, mas na recuperação do calo ósseo, né, na aceleração do calo ósseo, em fraturas, mas não em casos de tecidos abertos, que é o caso que foi isso que você falou, né? Que é onde tinha a parte cirúrgica, ou seja, engessava, teve lá uma fratura, engessou, colocou o campo eletromagnético, recuperava. Eu vi no estudo vinha de 40% e em alguns casos mais extremos, de mais jovens, até 70%. A redução do tempo. Agora, nesse caso foi a fratura, a parte, como você falou, de tecidos moles, toda a parte muscular, toda a parte, própria cicatrização, né, da pele e tudo mais, que é abrangente, ali tem, né, como você falou, tem toda a parte. Sim. Então, eu queria que você explicasse um pouco, fisiologicamente, no seu entendimento, como é que você vê essa função, o que acontece no osso para ele dar essa aceleração, o que acontece nos tecidos, na tua visão pessoal. É uma sequência de eventos, né, que acontece, né? O campo magnético em si, ele propicia isso, né? Essa melhora da circulação e também melhora também da capacidade de transmissão neural vai fazer com que o organismo trabalhe de uma maneira mais otimizada. Sempre menciono isso quando eu explico ao paciente, porque o organismo vai sempre procurar a autocura, que é a autorregulação, o equilíbrio, a homeostase, que a gente fala. E essa procura constante por esse equilíbrio vai partir de uma otimização dos tecidos. E essa otimização é alcançada pela melhoria da troca de informações entre os tecidos, né? Parte celular, parte dos elementos do sangue em si. E essa melhoria dessas trocas de informações vai fazer com que ele oxigene melhor, faça a parte de nutrição e de excreção melhor, fazendo com que o metabolismo trabalhe de uma maneira mais eficaz. E com isso, ele se recupera muito mais rápido. Isso é o que eu costumo explicar para os pacientes, até para não adentrar muito dentro dos meandros, né, da fisiologia, mas de uma maneira mais ampla é o que o PENF propicia, né? Essa energia eletromagnética, esse campo eletromagnético pulsado propicia justamente isso, essa otimização tanto vascular quanto na transmissão neural, para fazer com que os tecidos troquem as informações e consigam se equilibrar o mais rapidamente possível. Legal. Agora, Marcos, esse aí a gente pegou um caso assim, um extremo, né? Cirurgia de alto grau de risco, de problemas pós-operatório que pode ocorrer numa cirurgia como essa, como você falou, né? Tem que ter toda... E é o que a gente gosta de fazer, né? Pegar esses casos cabeludos, bravo. Assim, ó, numa situação mais difícil que tu realmente consegue mostrar o que é possível fazer. Claro. Situações mais fáceis são mais contornáveis. Sim. Situações mais difíceis realmente precisa de uma atuação mais séria, né, e com um desempenho melhor. Então, o PENF consegue mostrar isso, e isso nos deixa bastante contentes e seguros na aplicação, porque, de fato, já é bastante estudado, já nesse sentido, que ele consegue realmente otimizar melhor e acelerar o processo de cicatrização e autorregulação do paciente. Claro. Agora, eu conheço bem tua clínica, né? E agora, comemorando, você tá falando para mim, né? 20 anos, você tá fazendo uma mudança aí. Não podia falar? Estamos planejando, ainda é um pouco segredo. Então eu vou segurar esse aqui, nós vamos só editar ele postar ela depois que você fazer então aí, ou senão a gente corta, João, vamos cortar essa parte aqui. Não, vamos cortar essa parte aqui, mas que legal esses 20 anos aí. Mas o pessoal edita então, para não estragar a surpresa. Mas eu dizia o seguinte, o Dr. Marcos, nesses 20 anos de experiência tua, de clínica, né, com a tua equipe multidisciplinar, mas você tem, e eu conheço a tua clínica, todo o investimento que você tem em tecnologia, você tem um estúdio de pilates, pelo menos a última vez que eu fui aí, você tem os equipamentos de pilates, né, a cama para fazer a parte de quiropraxia, depois osteopatia, instalação dos campos eletromagnéticos, mas no dia a dia,
dentro da osteopatia, da quiropraxia, que eu sei que é uma prática bastante forte aí na sua atuação diária, o que são as queixas mais comuns? Aquele do paciente que chega lá com dor nas costas, lombalgia, sei lá, ciatalgia, e aí você começa a tratar, e como é que você faz esse conjunto de tratamentos? Porque hoje em dia a gente vê, parece que o pessoal fala muito de epidemia, pandemia, epidemia, mas a gente vê que a dor é uma coisa que acompanha a população de meia idade no Brasil e classe média em geral, né, o trabalhador, aquelas pessoas. E hoje não se reflete mais, pelo menos o que eu vejo, doutor, num determinado nicho laboral. Mas a gente vê hoje desde escritório, o cara que tem enfim, em todos os níveis laborais, a gente vê muito problema de dor e dor postural, de coluna, de joelho. E como é que é isso dentro da tua clínica e como é que é o tratamento que vocês trabalham aí de forma multidisciplinar? Sim, eu digo que são dores estruturais, né? Que mantém o paciente em pé. Tornozelo, joelho, quadril, coluna, muito coluna. Coluna aparece bastante aí, talvez uma incidência maior que os demais. A gente trabalha, né, utilizando toda a parte da fisioterapia, sim, a gente usa o PENF praticamente a maior parte desses tratamentos, se não dizer em todos, né, mas na grande maioria, pelo menos, e essas dores, elas aparecem em decorrência de cada vez mais as pessoas são assoberbadas, né, trabalham, quase não tem tempo para praticar as 5 saúdes, né, que seria equilibrar o organismo, ter um tempo para lazer, ter um tempo para se exercitar, e também estão imersas em uma série de atividades, interferências, também eletromagnéticas, mas não tão boas, né, que a gente vive no dia a dia, e acabam não conseguindo manter equilibrado, manter em saúde o organismo. Aí aparece lá sobrecarga dessas estruturas que eu mencionei, e aí começam as dores, né? E essas dores vêm parar aqui com a gente em clínica, a gente avalia para poder entender como isso começou, que é uma das coisas que a gente frisa muito aqui. A consulta inicial ela é importantíssima para que se entenda de fato como surgiu o problema, para que assim a gente possa atuar de uma maneira curativa e não paliativa em cima do paciente. Então a gente trabalha procurando realmente a raiz do problema, né, para intervir e com sucesso, né, para que aquilo não seja uma recidiva. Faz todo um tratamento corretivo do paciente e depois coloca ele em manutenção através do fortalecimento, ou encaminha ele para a atividade, né, de lazer preferida, mas com o objetivo de fortalecer e estabilizar, né, o problema da pessoa para que ela realmente consiga viver normal e saudável, né, nas atividades sociais dela. O que eu vejo também, e isso é quase que unanimidade, o Dr. Marcos, aqui nos convidados que passam aqui no KenkoCast, é isso. Num passado, não muito distante, um passado até recente, as pessoas viam esse profissional, o quiropraxista, o mesmo acupunturista, o fisioterapeuta, o osteopata, como aquele bombeiro mesmo, né? O cara tava com muita dor, tava insuportável, chegava um momento, aí ele ia até esse profissional. E o que a gente começa a ver hoje, que os próprios centros clínicos, assim como a Corpore Sano, elas deixaram de ser pronto-socorros de dor e passaram a atender a necessidade de nós, da população, mas que ao mesmo tempo começaram a criar esse conceito de que, bom, beleza, vamos tratar aqui, você está com problema de joelho, está com dor no joelho, vamos tratar aqui, vamos tirar a dor crônica, certo? Mas vamos fazer um programa agora e vamos voltar a fazer umas mudanças de hábito, porque a gente mudou o hábito, como você falou, da nossa vida profissional, laboral, a gente quer sempre mais, quem mais evoluir, estudar, fazer pós, fazer isso, fazer aquilo, só que ao mesmo tempo o nosso corpo continua igual, né, cara? Ele é limitado no aspecto se a gente não der para ele. Então, e a gente vê isso numa população até mais idosa, né, Marcos? A gente começa a ver isso em pessoas com, sei lá, 60 anos mais, aí eles começam a ter essa visão. Então, você sente isso e consegue trazer essa visão da osteopatia, da acupuntura, que você também é acupunturista, para que a gente também comece a ter uma visão mais preventiva. Mas como é que vocês trabalham isso com o teu time aí, dentro da Corpore Sano, e como é que é a aceitação do paciente?
Então, já em consulta, a gente comenta esse tipo de situação. Justamente, a grande maioria dos casos vem quando o paciente está com o problema instalado, né? Porém, depois que o paciente já nos conhece, já sabe o modo operante que a gente atua, ele já começa a nos procurar um pouco mais de antecedência ou até preventivamente ao problema, no objetivo de evitar que ele se incomode lá na frente, ele já atua preventivamente, procurando é, uma consulta no intuito de encontrar alguma atividade ou alguma orientação para que ele mantenha-se saudável e evite problemas que já passaram ou alguma coisa que ele possa desenvolver, né? Mas ainda assim, dentro do nosso dia a dia, os pacientes que nos procuram por conta de dores, né? E a gente já desde a consulta inicial procura deixar bem claro, explicar exatamente qual o objetivo do tratamento, mas que a partir do momento que a gente sanar aquela dificuldade ou conseguir contornar pelo menos aquela dificuldade, que ele mantenha ainda assim algum tipo de atividade, né, seja pilates, seja a prática de musculação ou alguma outra prática de atividade que ele deseja, de uma maneira orientada para que se mantenha a saúde e não tenha mais problemas, né? Então, é um trabalho que, desde a consulta inicial, a gente procura trazer para o paciente não só a explicação do problema dele, mas uma conscientização para que evite problemas futuros. Ah, com certeza. Você sabe que você falou do Pilates, eu até já teve aqui comigo a Ana Tércia, que é acupunturista, é fisioterapeuta e é instrutora de Pilates. É minha instrutora de Pilates já há um ano. E aí a gente vai ter que marcar um podcast para a gente falar exclusivamente desse tema, porque eu virei um adepto, porque eu tinha um certo preconceito, Marcos, sobre isso. E eu tinha um problema de coluna, já comentei aqui também no podcast, e hoje eu digo assim, ó, eu não fico sem duas coisas na minha vida como parte preventiva, como parte da minha vida, até pela minha atividade laboral, que é o meu Pilates, né, semanalmente, e o Kenkobil como aplicação preventiva. Por quê? Eu tenho um problema na L4 que nada, eu fiz muita coisa para tentar solucionar o problema agudo de dor e o Pilates foi o que me trouxe esse conforto, Marcos. Assim, como você falou, aí a gente Sim. muda essa visão. E eu tinha um pouco de preconceito, porque a gente olhava Pilates, Marcos, eu queria que você falasse um pouco, que eu sei que você tem aí também uma boa estrutura de Pilates, meio que aquela coisa de, não, o cara se machucou e esse Pilates é exercício para velho, para velhinho. Era isso que eu tinha na minha cabeça, preconceituoso, cara. E pelo contrário, hoje eu vejo a minha turma lá, é uma galera que malha, que faz isso e faz o Pilates também, porque ele tem uma função muito específica na fisioterapia, né? Na parte fisiológica mesmo, né? Sim, sim, sem dúvida. Eu também tinha isso, eu posso fazer aqui alguns depoimentos também, fui praticante de musculação durante mais, pelo menos uns 10 a 15 anos de prática de musculação. Quando eu tive a oportunidade de realmente ter o Pilates na clínica, eu procurei ter inicialmente pelos pacientes, né, mas não era adepto em fazer. Mas durante o processo de pandemia eu me tornei aluno do Pilates, realmente faz bastante diferença. Não é um exercício para velhinhos, como se pensa, ele pode sim ser para velhinhos, mas o Pilates ele é muito eclético, ele atinge desde os pacientes jovens, né? A gente tem adolescentes aqui fazendo o Pilates conosco de uma maneira orientada, lógico, né? E a gente tem pacientes de meia idade, tem paciente idoso, né, fazendo, mas o Pilates uma prática que é para todos, com orientação, logicamente. A gente tem dentro do nosso time de fisioterapeutas profissionais aí capacitados que podem dar, né, toda a instrução e poder alcançar assim, os objetivos independente da idade, mas a gente consegue ali um fortalecimento, uma estabilização de tronco, uma estabilização desse segmento, né, toda essa parte bem estruturada, mesclando aí força, né, controle, propriocepção, que é uma coisa que a gente fala que é o controle, né, e alongamentos ao mesmo tempo. E isso propicia um exercício que acaba ficando normalmente acima da média dos demais. E ele pode ser mais legal ou mais intenso conforme a prática que venha a ser desenvolvida nos equipamentos, né? Aqui na clínica a gente tem
essas práticas variadas. A gente tem um grupo de pessoas que costumam fazer o Pilates com circuitos, e aí já fica uma coisa mais dinâmica, mais divertida, inclusive, né? O pessoal se diverte ali fazendo o Pilates enquanto está praticando essa atividade e realmente alcançando os objetivos de fortalecimento, alongamento, estabilização. E também tem aquele exercício um pouco mais metódico, um pouco mais concentrado. Isso vai variar muito de acordo com a necessidade do paciente, né, que procura aí o tratamento, e às vezes não só como tratamento, mas como prática de atividade física apenas como manutenção, né, por também ser um excelente exercício físico, uma excelente atividade física. Claro. Você sabe que, aproveitando, eu virei um adepto e entusiasta do Pilates, e até tem um vídeo na internet, cara, muito interessante, do Stallone. Eu não sei se com a filha ou com a esposa, acho que com a filha, e ela fazendo Pilates, ela leva ele, e ele é conhecido por todo, né, a parte física, né, e ele falou assim, não, eu achava que isso aqui era, talvez ele tivesse o mesmo preconceito que nós, essa coisa de, não, vou pra academia, levanto 100 quilos aqui, 200, supino e tal, e aí ele dá um depoimento, porque realmente são movimentos diferentes, são alongamentos diferentes. E aí ele fala que ele Muda ficou muito. impressionado. Depois, quem tiver curiosidade, procura esse vídeo na internet, que vale muito a pena. Ô Marcos, uma coisa que eu queria que você pudesse compartilhar também, que eu sei que a gente, no nosso bate-papo, você já falou sobre isso, é que quando o paciente entra no corpore sano, que ele começa a fazer o tratamento para resolver o problema da dor, porque é uma emergência, eu quero tirar a dor, é aquele desespero da dor. Mas depois, como você faz um tratamento holístico, complementar, assim, integrativo, essa palavra, usando as técnicas osteopatia, quiropraxia, o PENF, quando depois vai para o Pilates, ou seja, tudo aquilo que vai criando a necessidade do paciente, e por isso que você é uma clínica multidisciplinar, com vários profissionais com especialidades em várias áreas da fisioterapia. Mas eu queria que você falasse um pouco do que o paciente leva para casa, além do alívio da dor. Né? Porque a gente sabe que são aqueles benefícios que a gente recebe do PENF, que recebe do foto, que recebe da massagem, que recebe do tratamento, que ele passa a ter uma qualidade de vida melhor, um sono melhor. Então eu queria que você pudesse de alguma forma explicar isso e talvez contar algum caso teu aí que você falou, puxa, o paciente realmente percebeu isso, e isso é legal da gente como profissional também escutar do paciente a melhora da qualidade de vida dele, né? A gente tem pacientes aqui que já iniciaram lá atrás um tratamento emergencial, como falasse ali, para apagar um incêndio, ou seja, tinha uma dor, tinha que realmente trabalhar em cima daquilo ali, mas que depois conseguiram estabilizar, melhoraram daquele quadro, a gente conseguiu contornar aquela situação, e o paciente continua até hoje conosco, já com práticas integrativas, né, fazendo acupuntura, fazendo fisioterapia, fazendo pilates, quiropraxia eventualmente, para que mantenha aí sempre o organismo em ordem, equilibrado e com saúde. Isso é uma coisa que realmente a gente já consegue perceber isso aqui claramente. A gente tem pacientes que já seguem nesse tipo de situação já há um certo tempo, né? E isso nos deixa contente, porque mostra que não é só tirar a dor, mas sim é um trabalho de conscientização, onde o paciente realmente se sente melhor, ele colhe de fato os benefícios do tratamento, né? Dentre eles aí o da eletromagnetoterapia, e ele consegue perceber uma melhora de qualidade de vida, né? Uma melhora de sono, uma melhora no seu dia a dia, melhora de níveis inclusive, uma das pacientes fala de melhora da osteoporose e tal, conseguiu já perceber que ao longo do tempo, fazendo essa gama de tratamentos, percebeu que houve uma regressão, né, do nível de osteoporose dela, enfim, estou lembrando aqui de um caso específico, né, mas a gente consegue colher, né, depoimentos dos pacientes relatando essa melhora na qualidade de vida, que inicialmente chegaram aqui procurando por um tratamento específico, e mais à medida que foram desenvolvendo, conhecendo outros tratamentos que a clínica propicia, conseguiram aí adentrar nesses tratamentos e encontrar aí uma melhoria no quadro e numa qualidade de vida de modo geral, e que hoje, parar para a pessoa perguntar assim, e aí, mas fazer um intervalo no final do ano? É só o que vocês pararem, porque assim que vocês retornarem, eu quero estar aqui, quero continuar nos tratamentos, porque eu me sinto tão bem-vindo, então eu não quero
parar de fazer, porque eu tenho medo que as minhas dores possam voltar, eu tenho vindo tão bem assim, eu quero continuar mantendo a minha saúde, se eu puder, eu quero continuar aí nas diversas modalidades que a gente oferece. Então, a gente fica contente de ver que realmente traz benefícios ali em diversas situações do dia a dia da pessoa, e que a pessoa realmente consegue e se sente satisfeita acompanhando e fazendo a manutenção desses tratamentos conosco. Claro. E aí, isso que você falou, né, do que a resposta que o teu paciente te dá, é aquilo que o Dr. Pablo Penha, lá do Paraguai, falava, que é justamente você já está praticando isso, é transformar um paciente que chega emergencial em um aluno. Porque o aluno, ele fala assim, o aluno é aquele que está sempre estudando, sempre buscando. Então, é o aluno que estuda o quê? Que estuda o próprio corpo, que estuda a própria saúde, que estuda, né, a própria evolução do seu corpo com o passar dos anos, com o passar do tempo, né? Que é aquela história de, né, de você realmente fazer o integrativo. Que maravilha. Aproveitando então, o Dr. Marcos, que a gente está indo para o final, a gente tem um quadro que chama Minuto Saúde. Você estava lembrando aí de um caso, esse é o momento de você contar. Então já falamos desse paciente pós-cirúrgico, mas o Minuto de Saúde é onde você conta algum caso que de alguma forma te fez se emocionar, ou o resultado foi muito impressionante, ou teve algum assunto peculiar. Então no Minuto de Saúde com o Dr. Marcos Chaves, compartilha com a gente. Então, acho que eu posso contar um pouquinho sobre essa história, não vou identificar o paciente, logicamente, mas essa paciente que hoje nos acompanha já há bastante tempo, foi uma paciente que inicialmente nos procurou com dores de coluna, né, bastante severas, iniciou com o processo de fisioterapia tradicional, né, e como eu sempre falo, através de uma consulta com bastante dedicação, explicando o que realmente eram os caminhos necessários a serem tomados. A gente conseguiu ali, inicialmente pela fisioterapia tradicional, introduzindo aí os campos eletromagnéticos, logicamente, dentro dos nossos tratamentos, mas depois a gente conseguiu aí, junto com a acupuntura, junto com a quiropraxia, trazer uma melhoria de qualidade de vida para o paciente, e conseguiu tirar esse quadro de lombalgia que era muito severo no paciente. O paciente tinha documentado, inclusive, pelos seus exames, um grau de osteoporose já bastante alto, e mesmo assim a gente conseguiu mostrar que era possível fazer os tratamentos, inclusive de quiropraxia, que era uma estrutura também, que fez o tratamento utilizando as técnicas corretas, né, que eu sempre procuro mencionar e deixar bem claro que a quiropraxia, ela também, assim como a osteopatia, ela é para todas as idades. A gente tem trabalhos documentados já que comprovam isso, e que a gente consegue fazer essa prática com bastante segurança, sem risco, desde que seja feita corretamente. Então, a gente conseguiu aí explicar, fez o tratamento para o paciente, conseguiu tirar um quadro de lombalgia que ela tinha, era uma lombalgia crônica já, e conseguiu, com o passar do tempo, mostrar, inclusive, ganhos, melhorias, né, utilizando os campos magnéticos, utilizando os exercícios de pilates que a gente também propiciou logo na sequência. Uma melhoria também na osteoporose da paciente. A paciente hoje segue conosco, bastante satisfeita, né? E isso nos deixa bastante contente. Inclusive, teve uma situação, acho que faz um ano, mais ou menos, a paciente sofreu uma queda de própria altura na praia, quebrou o punho, né, a região distal ali, e a gente propiciou o uso do ginkgo biloba também para ela, do PENF, né, para ela em casa, durante o período onde ela precisou se afastar, e com a regra, com os protocolos ali bem assegurados, ela conseguiu uma excelente recuperação, voltou mais aceleradamente já de volta para a clínica, já com essa situação contornada, né? E hoje segue aí conosco feliz, né, fazendo seus tratamentos, e isso deixa a gente bastante satisfeito. Que idade tem essa paciente? Só para a gente saber Atualmente ela está com 73 anos. 73 anos, olha que coisa linda. Então já está, ou seja, já tem uma idade avançada, já tem, né, naturalmente, pela fisiologia, perda de massa muscular, perda de massa óssea, que já vai justamente fazendo esse trabalho. Que bacana, maravilha. E para a gente finalizar, ou indo também existe um quadro, o Dr. Marcos, aqui dentro da nossa do nosso programa chamado Dicas do Especialista. Então,
direto de Florianópolis. Nós queremos a dica do especialista, ele que é diretor, fundador, sócio fundador, diretor da Corpore Sano, faz a gestão, empresário, empreendedor, além de fisioterapeuta, acupunturista, quiropraxista, osteopata e põe currículo nisso. Dr. Marco Chaves, a dica do especialista. De osteopata ainda não, que a gente está caminho. Você tá certo. Já estamos já com alguns anos aí, já estamos desenvolvendo já isso aí. Mas já estamos nesse ramo já há bastante tempo, já da fisioterapia, né? E sempre estudando, sempre procurando aí formações adicionais para que nos complemente, né, dentro do nosso currículo, para a gente trazer aí para o paciente uma informação mais apurada, uma atualização melhor, porque saúde está sempre em atualização, né? Então, a gente tem que estar sempre por dentro do que está acontecendo. E eu trago como dica para o paciente para que procure o tratamento, não só quando realmente a coisa já está instalada, mas procure preventivamente. Quando começou alguma coisa, já procura vir o quanto antes. Né? O tratamento precoce, o tratamento preventivo, ele se faz cada vez mais necessário e a gente consegue evitar que a pessoa se afaste dessas atividades, consiga manter uma qualidade de vida sem dor, né? Consiga viver melhor a vida, né? Dentro das suas atividades sociais ou laborais, né? E ela desfrute melhor. E eu digo sempre, tudo começa através de uma boa consulta. Sempre falo, a gente sabe que em alguns lugares as consultas são feitas um pouco mais aceleradamente, não. A gente aqui procura, de fato, pegar um horário específico, 1 hora de minutos, ou 50 minutos, né, que é uma hora clínica, com o paciente para fazer a consulta. A consulta inicial ela tem uma importância fundamental para que a gente realmente conheça o caso, explique as situações do paciente. A gente tem que ser paciente para escutar o que está acontecendo, para a gente conseguir te mostrar qual é o caminho ou entender melhor o caminho para tratamento, né? E que fica como dica, não deixar a coisa acumular, procurar com antecedência, né, se antecipar os fatos para que a saúde se mantenha e a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Maravilha, doutor, a dica do especialista, doutor Marco Chaves, direto da Clínica Corpore Sano, Florianópolis, não da ilha, mas do continente, ali em Santa Catarina. E Marcos, todo convidado que vem a primeira vez, a gente deixa um presente para ele, tá? Eu vou mandar para você, ou a gente vai te entregar quando a gente se encontrar. É da cultura japonesa, faz parte aqui, chama Daruma, é um amuleto da cultura japonesa, e você vê que ele tem um olhinho, né? Você ganha ele de presente, e aí ele não tem os olhos. Você pinta um dos olhos dele e depois você faz um pedido. E aí ele vai ficar próximo de você. Esse, por exemplo, você pode colocar moedas, tá vendo? Aqui nele, né? Mas tem vários tamanhos e tal, faz parte da cultura. E aí ele vai te ajudar a atingir esse objetivo. E ele fica próximo aí no teu escritório, aí no teu consultório, você fica olhando para ele para sempre lembrar daquele foco, aquele objetivo. Quando você atinge aquele objetivo, você vem aqui e põe o segundo olhinho dele. Aí você presenteia ele com o segundo olho. Esse aqui é o do KenkoCast. Nós já pintamos aqui, né? E agora, quando a gente atingir o objetivo, aí a gente... Alguns contam, outros não. No caso do KenkoCast, a gente não está contando. Ontem eu contei para minha esposa no carro. A gente estava assistindo o episódio de ontem. Aí ela pegou e falou assim, e aí, qual que é? Eu falei, legal. Então, quando a gente atingir, a gente vai pintar um olhinho aqui, ao vivo ou num programa. A gente vai pintar quando a gente atingir isso aí. Então, eu vou te mandar um desse aqui para você colocar aí na clínica também, tá? Nosso amuleto, que é o Daruma, chama da cultura japonesa. Tá certo? E te agradecer muitíssimo. Nós estamos aqui gravando no mês de dezembro. Eu acredito que vai ainda no ar esse ano, com certeza, essa sua gravação, para o início de janeiro. Mas aí deixar aquelas festas de fim de ano, tua família, tua esposa, teu filhinho, enfim. E que todo o time da Corpore Sano, que você sabe que é parceiraço nosso, que Deus abençoe e que vocês tenham um final de ano maravilhoso e um ano de 2025 daqueles repleto de conquistas e de sucesso para vocês e seus pacientes. Obrigado, Takashi. Agradeço a oportunidade.
Obrigado pelo convite, obrigado também ao mimo, né, ao presente, né. Desejo da mesma maneira um excelente fim de ano, boas festas, saúde para toda a família. É sempre um prazer a gente poder participar e conseguir contribuir de alguma maneira com o grupo. Acho que o conhecimento tem que ser levado adiante. Se de algum modo a gente pode contribuir com isso, a gente fica bastante satisfeito. Desejo a todos um excelente final de ano e muito obrigado. É isso aí. Valeu, Marcos. Obrigado. Um forte abraço. Fica com Deus.